Varginha, 20 de janeiro de 1996. A cidade acordou sob um céu de chumbo. Uma chuva fina e persistente lavava as ruas, prometendo um sábado preguiçoso e sem grandes acontecimentos. Mal sabiam seus habitantes que nas horas seguintes, a rotina sonolenta da cidade seria irrevogavelmente estilhaçada por algo que não pertencia àquele lugar, nem àquele mundo. Por volta das 15h30, as irmãs Liliane e Valquíria Silva, de 16 e 22 anos, e sua amiga Kátia Andrade Xavier, de 22, decidiram cortar caminho por um terreno baldio no bairro Jardim Andere. O chão estava lamacento, o ar pesado de umidade. Enquanto caminhavam apressadamente, Liliane parou de repente, o olhar fixo em um muro alto no final do terreno. "Olha ali", ela sussurrou, a voz um fio. Agachada junto ao muro, como um animal ferido buscando abrigo da chuva, estava uma criatura. Tinha cerca de 1,60 m de altura. Sua pele era de um tom marrom escuro, oleosa, que brilhava sob a luz cinzenta do dia. A cabeça era desproporcionalmente grande, ovalada, com 3 protuberâncias como chifres curtos, no topo. Mas foram os olhos que paralisaram as 3 jovens. Eram enormes, vermelhos como brasas, e não tinham íris ou pupila. Eram 2 globos de puro escarlate que pareciam sugar a luz e a coragem de quem os encarasse. A criatura não se moveu, apenas as observou com uma expressão que as meninas mais tarde descreveriam, não como ameaçadora, mas como de um pavor profundo, de dor e de súplica. Um odor forte e adocicado, como amônia, flutuava no ar ao redor dela. O feitiço se quebrou. O medo primal, mais forte que a curiosidade ou a compaixão, tomou conta. Elas gritaram e correram. Correram sem olhar para trás, com a imagem daqueles olhos vermelhos gravada em suas retinas. Chegaram em casa em pânico, o relato atropelado e histérico. A mãe delas, cética, mas assustada com o estado das filhas, foi até o local. A criatura havia desaparecido. No chão de barro, restavam apenas marcas estranhas e o mesmo cheiro nauseante. O que as meninas não sabiam era que o encontro delas era apenas uma pequena peça de um quebra-cabeça muito maior e mais assustador, que já estava sendo montado desde a madrugada. Horas antes, na calada da noite, moradores da zona rural e até mesmo pilotos em voos comerciais relataram luzes estranhas e objetos voadores de baixa altitude na região sul de Minas. Um casal de fazendeiros viu um objeto em forma de charuto, silencioso, pairando sobre seu pasto, liberando uma espécie de fumaça. A história oficial diria mais tarde que eram apenas fenômenos meteorológicos, mas a verdade começou a se mover na terra. Na manhã daquele mesmo sábado, o Corpo de Bombeiros de Varginha recebeu uma chamada incomum. Moradores do bairro Jardim Andere, o mesmo do encontro das meninas, reportaram um animal estranho acuado na mata. 4 bombeiros foram enviados. Ao chegarem, perceberam que não se tratava de nenhum animal conhecido. A criatura era bípede, frágil e emitia um zumbido baixo. Usando luvas grossas e uma rede, eles a capturaram. Mas antes que pudessem comunicar a natureza bizarra de sua captura, o local foi cercado por viaturas da Polícia Militar e caminhões do Exército Brasileiro, vindos da Escola de Sargentos das Armas, em 3 Corações. A ordem foi clara e imediata. O Exército assumiria dali em diante. A criatura foi colocada em uma caixa de madeira e transportada em um dos caminhões. A operação foi rápida, eficiente e envolta em um silêncio intimidador. A máquina do acobertamento estava em pleno movimento. A cidade, alheia a isso, começava a ferver com o boato das 3 meninas. Mas a noite traria o segundo ato. Por volta das 20 horas, uma forte chuva desabou sobre Varginha. Uma viatura da Polícia Militar patrulhava perto do início da estrada que ligava a cidade a 3 Corações, quando os 2 policiais a bordo avistaram outra criatura, idêntica à descrita pelas jovens,
cambaleando na beira da estrada. Parecia desorientada pela chuva e pelas luzes. O policial, Marco Eli Xerezi, de 23 anos, saltou da viatura. Sem luvas, agindo por instinto, ele agarrou a criatura com as próprias mãos. Ela não resistiu. Era frágil, quase etérea ao toque. Ele a colocou na parte de trás da viatura e a levou diretamente para o hospital regional. A chegada do comboio da PM e logo em seguida dos caminhões do exército causou um alvoroço no hospital. Uma ala inteira foi isolada. Médicos e enfermeiros foram impedidos de entrar. A criatura foi levada para dentro, e o que aconteceu ali dentro se perdeu em ordens sigilosas e relatórios que nunca viriam a público. Mais tarde, naquela mesma noite, um grande comboio militar, com ambulâncias e caminhões de lona, foi visto deixando Varginha em alta velocidade, rumo a Campinas, onde fica a Unicamp, uma das universidades com maior capacidade de pesquisa do país. Nos dias seguintes, Varginha era uma cidade sitiada, não por uma força inimiga, mas pelo próprio governo. Helicópteros sobrevoavam a região. Agentes à paisana, do Serviço de Inteligência do Exército, S2, abordavam testemunhas, oferecendo dinheiro ou fazendo ameaças veladas em troca de silêncio. As famílias das 3 meninas foram visitadas. Foi-lhes dito que elas poderiam estar vendo coisas, que um boato desses poderia prejudicar a família. A explicação oficial foi apresentada. A criatura vista pelas meninas era, na verdade, um cidadão local com problemas mentais conhecido como mudinho, que costumava ficar agachado por ter problemas na coluna. Uma explicação que insultava a inteligência de todos que conheciam o homem e que não explicava a pele marrom, os olhos vermelhos, as 3 protuberâncias na cabeça ou o forte odor. E, principalmente, não explicava a massiva operação militar. Mas o acobertamento teria um preço humano. O policial Marco Eli Xerezi, o homem que tocou na criatura, começou a passar mal poucos dias após o incidente. Uma dor lancinante começou em seu ombro e se espalhou pelo corpo. Ele foi internado. Os médicos não conseguiam diagnosticar a causa. Uma infecção generalizada tomou conta de seu organismo com uma velocidade assustadora. Menos de um mês após ter segurado a criatura, em 15 de fevereiro de 1996, o jovem e saudável policial estava morto. A causa oficial da morte foi uma infecção bacteriana generalizada. Sua família, no entanto, sempre acreditou que ele foi a primeira vítima humana do caso Varginha, silenciado por um patógeno que não era deste planeta. O caso explodiu na mídia mundial. O The Wall Street Journal publicou um artigo com o título Martian Landings and Military Maneuvers Give Town in Brazil a Local Lilt. Ufólogos de todo o mundo vieram a Varginha. O caso foi chamado de o Roswell brasileiro, não por ter sido o primeiro, mas por ter sido o mais ousado, o mais bem documentado e o mais descaradamente encoberto. Hoje, Varginha abraçou seu legado. Uma caixa d'água em formato de disco voador domina a paisagem. Estátuas de ETS estão espalhadas pela cidade, mas por trás da fachada turística, o mistério permanece mais profundo e sombrio do que nunca. O que eram aquelas criaturas? Sobreviventes de um acidente? Biorobôs em uma missão de reconhecimento? E o que foi feito com seus corpos, ou com o que quer que o exército tenha capturado? Os arquivos da Operação Prato foram parcialmente liberados, mas os de Varginha permanecem um dos segredos mais bem guardados da República, uma verdade tão extraordinária que talvez o mundo, ou pelo menos o governo, ainda não esteja pronto para admitir.